Olá, alunos do terceirão, sejam muito bem-vindos para mais essa aula de física aqui no terceiro ano. Você viu aí o tema da nossa aula, né? Usina hidrelétrica. É isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Tem alguns tópicos relacionados aí, a gente vai falar sobre o funcionamento, os impactos ambientais e os impactos sociais aí relacionados à hidrelétrica, né? Então espero aí que você participe, comente, fale aí com o seu professor das suas impressões da aula e traga as respostas para nós aqui, né? E como essa é uma aula que precisa, né, estudante? Nós vimos o princípio de funcionamento, você está acompanhando aí as aulas? A gente falou sobre as usinas, aí nós tivemos na aula anterior, lembra? Um experimento para cada uma das usinas utilizadas aqui no Brasil, da hidrelétrica, da termoelétrica, né? Falamos sobre a nuclear, a hidrelétrica. E agora, essa aula e a próxima, vamos focar mais nos impactos socioambientais, tá ok? Como a hidrelétrica, né? Corresponde a maior parte da geração de energia no Brasil, nós vamos dedicar uma aula exclusiva aqui para hidrelétrica, tá ok? Então eu conto aí com você para a gente discutir aí sobre esses impactos. E hoje eu tenho um convidado especial, né? O Gibas está lá de férias, curtindo férias, aí tem um convidado especial que vai ajudar a gente aqui a discutir os impactos socioambientais. Temos aqui o privilégio de ter o grande, o magnânimo Antônio Russo na nossa aula. Obrigado, seja pelo bem-vindo, grande, né? Russo. Deu para perceber que é grande mesmo, né? Boa noite aí aos alunos da terceira série de ensino médio, aos professores e a todos que irão aí acompanhar essa aula de física. É um prazer imenso. Há muito tempo a gente estava se programando, né, para dar uma aula junto. Então estamos aqui, né, para colaborar. Você veio agora, fez até a barba especial aqui para os estudantes. A barba para aula de física. Ó, que privilégio, estudante. É a primeira vez que nós estamos vendo ele de cara limpa, né? Cara limpa, Olha totalmente. Obrigado, Russo. E vamos começar com uma atividade aqui com vocês, estudantes. Coloca aí pra gente, enquanto você olha essas imagens, coloca em 1 minuto para nós a impressão que você tem sobre isso. O Brasil deve construir novas hidrelétricas? Se você acha que sim, coloca aí o porquê. 1 minutinho aí para vocês, que vai dar trabalho, professores, né? Para responder, trazer para cá a resposta. Vamos ver se, o que a gente consegue em 1 minuto, hein? Vamos lá. É isso aí, ó. Fábio, tem várias respostas aqui, várias respostas interessantes. Ó, a professora, já começa aí com a professora Mirtz falando o que até também nós temos a mesma, eu acredito que todos aqui têm a mesma opinião. O Brasil deve aproveitar a energia solar e a eólica, né? Aí nós temos aqui o professor José Clóvis, não porque não tem água suficiente para as que já existem. Nós temos aí a professora, a maioria falando boa noite, né? Vamos ver uma outra aqui. A professora Elaine também fala não, porque dá para usar outras formas de energia, e é verdade. Né? Então nós temos aqui a professora Débora. O Brasil deve investir em solar e eólica. Então, uma unanimidade aqui praticamente dizendo a realidade. Nós temos que utilizar mais energias mais limpas ainda, que é a energia eólica e a energia solar. Né? O problema é que elas são caras, mas aí a gente é uma outra discussão. Né? Legal. Então o caminho que os estudantes estão apontando é o caminho que correto aí, né? É o caminho correto, porque, né, como o professor aqui, José Clóvis, falou, a questão da água mesmo é um problema. Não que não haja água suficiente no Brasil, a gente sabe que nós temos uma abundância de água. O problema é como ela é utilizada. Né? Então, quando eu falo assim, temos escassez de água no Brasil em certos períodos, isso acontece há quantos anos, há quantas décadas? Então, com falta de investimentos, obviamente vai chegar a fazer falta, aí começa a utilizar a bandeira vermelha. Então, poderia, mas aí já nós estamos numa época de autossuficiência,
de impacto ambiental, então gera um impacto, a construção de uma hidrelétrica gera um impacto ambiental que nesse momento hoje não se faz tão necessário se a gente tem outros tipos de energia. Que legal. Então é nessas discussões que vão seguir aqui na aula. Obrigado aí, professores, Russo aí, já pela colaboração inicial, né? Vamos recordar algumas coisinhas aqui, estudante, falando aí da hidrelétrica, né? Já que a gente pensou aí na hidrelétrica, a gente poderia visitar uma, né, e recordar alguns pontos ali, né? E você topa aí com a gente lá na usina de Itaipu, ela é responsável por grande parte da geração, né? 14 gigawatts, aquela potência dela. Poderia visitar e vai melhorar um pouco a discussão. Eu já fui lá. Olha aí. Se você for, você vai ficar maravilhado. Bom, mas eu vou fazer uma visita virtual com meus estudantes aqui. Agora tem que fazer a visita virtual. Vamos lá, acompanha a gente na visita aí, estudantes. Esta é a Itaipu, considerada a maior usina geradora de energia hidrelétrica do mundo. Ela foi inaugurada em 1984. Já produziu mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts-hora, suficientes para atender o consumo de todo o planeta por 41 dias. A usina brasileira é menor que a chinesa Três Gargantas em capacidade instalada, mas ganha em geração pela abundância dos rios. Energia que vem da água. Ela é produzida a partir do potencial hidráulico dos rios. Com a pressão da água, a turbina gira e transforma energia cinética em elétrica. Depois, fios e cabos distribuem essa energia para a população. A usina de Itaipu é binacional. De um lado, o Paraguai, que recebe daqui quase toda a energia que o país consome. Do outro, o Brasil, que tem aqui uma das principais fontes de energia. Instalada na fronteira dos dois países, no rio Paraná, Itaipu gera 20% da energia brasileira. Se não tivesse Itaipu hoje, o Brasil estaria tendo um problema de recessão, falta de energia, certo? Então nós teríamos aí um apagão. Somando as hidrelétricas de todo o território nacional, elas são responsáveis por quase 70% da energia produzida no país. Mas o chamado Sistema Interligado Nacional também conta com outros tipos de produção energética. O sistema, considerado um exemplo em gestão, é constituído por 4 subsistemas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A interconexão é feita por meio de uma malha de transmissão. Todo o sistema brasileiro é interligado, o que não ocorre em outros países. Há países em que o sistema não é interligado e, portanto, quando chove no norte, não chove no sul e pode ter problemas. Aqui não. Apesar da qualidade do sistema, ele ainda é considerado muito dependente dos rios. Em longos períodos de estiagem, a produção tende a cair. E os outros tipos de energia ainda são muito pouco do que é produzido no país. As térmicas correspondem a 13%, a energia de biomassa, 9%, e a eólica, que é a energia do vento, 8%. Já as nucleares correspondem a 1,3%, e a solar a quase nada, só 0,6%. Se a economia acelerar, nós vamos ter problemas com a eletricidade. É preciso um planejamento de longo prazo, senão efetivamente a energia elétrica vai ser um gargalo para uma retomada econômica. Hoje a alternativa utilizada para os momentos de apagão ou escassez são as termoelétricas, usinas movidas a gás, diesel ou carvão. Além de poluentes, são mais caras. Quando ativadas, são as responsáveis pela bandeira vermelha da nossa conta. Alguns especialistas defendem um aumento de usinas hidrelétricas, mas o assunto não é unanimidade, porque apesar de ser considerada uma produção de energia renovável, ela causa impactos na região onde é instalada. Um exemplo dessa polêmica é a Belo Monte. Estudos mostram que além da população diretamente atingida pela barragem, a biodiversidade vai sofrer impactos enormes. Uma solução para tentar evitar esse uso é apostar num sistema complementar de energia limpa. Existe complementaridade entre as fontes renováveis.
por exemplo, em épocas de menos chuva, que tendem a ter os reservatórios mais secos, venta-se mais. Ou, por exemplo, também venta-se mais à noite. Então, enquanto a solar produz mais de dia, vem a eólica para cobrir e cada vez menos depender das térmicas. E aí, estudante, gostou dessa visita a Itaipu? Muito legal, né? A visita, né? Se você gostou, da visita, acho que deu para dar uma ideia geral aí do que é uma usina hidrelétrica e dos problemas relacionados. Fora que quando a gente fala de Itaipu, e vocês podem pesquisar isso, é um parque de várias, parque para você excursionar lá dentro, tem vilas de moradores lá, porque essas vilas foram construídas para os trabalhadores que construíram lá a usina, né? Porque, lógico, teve lá, né, as pessoas tiveram que ser retiradas, os moradores de vários municípios, mas construíram vilas que até hoje elas existem lá, que servem até como exemplos de vilas verdes, né, que são vilas que utilizam muitas coisas recicláveis, energia reciclável também. Então é interessante isso. E o que o vídeo colocou aí, ele é interessante. A Três Gargantas, ela tem o maior potencial hidrelétrico do planeta, tá? Que a de China que está em primeiro. Só que o Brasil, com a Itaipu, fornece mais energia, ela gera mais energia, porque é o que foi falado lá. O problema de Três Gargantas é o volume de água que ele tem. Então ele tem um potencial hidrelétrico, né, uma capacidade hidrelétrica de produção bem maior do que o Brasil, é em torno de 22 mil, 23 mil megawatts, né? No caso de Itaipu é em torno de 14 mil megawatts, então é uma diferença bem grande, mas na hora da geração de energia, Itaipu já é 4 anos seguidos aí a primeira colocada no mundo. Lembrando que o Brasil, entre as 5 maiores hidrelétricas do mundo, 2 são brasileiras, né? Que é a de Itaipu, que está em segundo, e a de Belo Monte, que está em quarto em potencial hidrelétrico. Sempre lembrando disso. Que legal, Russo. Muito obrigado aí essa colaboração. Estudantes, olha o que o Russo ele mencionou aqui, 14 mil megawatts, né? Ou watts, né? E eu falei 14 GB, lembra que é só uma questão de unidade, né? 24 mil mega é igual a 24 GB, né? 14, né? Eu falei 14 mil e ele 14 GB. Então, estudante, olha, muito... E como você falou de potencial hidráulico, né? Essa imagem aqui é para lembrar você, estudante, ó, como é que é gerada energia na hidrelétrica. Lembra, ó, você precisa primeiro, né, lembrar, né, que precisa barrar a água, né, construir a famosa barreira. Então, nós estamos usando, na verdade, o potencial gravitacional, né? Deixa eu dar uma ampliada aqui na imagem para você observar. Então, aí a gente precisa de altura, né? Desnível. Então, para essa água descer aí, né? Ela vai precisar atravessar um sistema de turbinas. E nesse sistema de turbina é onde vai ser transformada a energia potencial gravitacional em energia cinética. E nas turbinas, a energia cinética, então, será transformada em energia elétrica. Aqui tem um esqueminha mais simples para você ver aí, estudante, olha, o potencial elétrico, a dimensão do potencial elétrico. Veja nessa equação, né, que o potencial elétrico ele é dimensionado pela densidade da água, depende da vazão, a gravidade no planeta é igual, né, e da altura, desnível. Estudantes, eu vou deixar uma informação aqui no gráfico para você depois calcular com o seu professor, por causa do tempo eu não vou fazer aqui, mas a gente fez no primeiro ano. Depois você pode dar uma olhadinha, vou deixar uns dados aqui que a gente deu uma olhadinha na internet. A densidade da água, você sabe que é 1.000 kg por metros cúbicos, né? A vazão hoje, deixa eu pedir uma ajuda aqui para a técnica, a vazão hoje da Itaipu, ela está em torno de 700 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão aqui, né, da usina de Itaipu. E né, outra informação que eu preciso te colocar que é o desnível, tá? Eu vou arredondar aqui, é 96, mas eu vou arredondar aqui para um desnível de 100 metros, tá? E ela tem 20 geradores, tá? Então, para um gerador, você pode encontrar simplesmente fazendo essa continha de vez aqui, densidade, vazão, gravidade e desnível. Lá na usina de Itaipu, ela tem 20 turbinas dessas, né? Então, a gente pode dimensionar o valor para uma, e você pode aí calcular depois isso multiplicando por 20 para você encontrar o potencial de Itaipu. A minha sugestão é que você compare isso com o valor divulgado na internet e com isso que a gente falou aqui, né? Dos 14 mil mega ou dos 14 gigawatts de potência.
Ok? Vai ficar esse trabalho de casa aí. Só lembrando, Fábio, que nunca é usado as 20 Boa, turbinas, por causa que pode haver um caos enorme lá, né? E precisa de manutenção, tem que parar uma. Isso, então sempre se utiliza aí 18 turbinas e 2 aí fica na manutenção, fica aí como reserva. E mesmo assim, se fosse utilizar as 20, daria um problema de superaquecimento, tudo. Então também tem essas questões aí. Né? Para cálculo é legal, né? Mas sempre lembrando que sempre vai funcionar 18, porque sempre eles colocam para reserva, ou até porque pode haver um superaquecimento, né? Você, a gente caminhando agora para a parte final, tem um vídeo aí, já que ele terminou falando sobre Belo Monte, de toda a problemática envolvida na construção de Belo Monte. Eu queria que você acompanhasse com a gente, aí na parte final da aula você tecesse seus comentários sobre os pontos positivos e negativos ali observados. Você acompanha com a gente aí o vídeo? Vamos lá. É possível enxergar com clareza. A Amazônia está sendo rasgada para o que se convencionou chamar de progresso. E ele já chega fazendo barulho. Belo Monte é uma obra controversa. As máquinas e os funcionários que trabalham noite e dia constroem às margens do rio Xingu essa que será a terceira maior hidrelétrica do mundo. Para o governo, Belo Monte é necessária porque o Brasil precisa de energia para promover o crescimento econômico. Nós tiramos 12 milhões de brasileiros que não tinham energia elétrica, né, que saíram da escuridão e agora têm energia. Mas, além disso, nós sabemos que o Brasil precisa dessa energia para manter um ritmo de crescimento, né, que é desejado por todo mundo, em torno de 5%. Desde 1975, os governos promovem estudos sobre o potencial hidrelétrico da Amazônia. Estima-se que ele supere 40% do total do país. Índios, instituições sociais, ambientalistas, lideranças comunitárias e o Ministério Público temem que Belo Monte seja apenas a primeira de uma série de barragens em plena floresta. Os protestos foram constantes e as discussões chegaram a produzir cenas fortes. Em 1989, a índia Tuira Kayapó ameaçou o então presidente da Eletrobras. Tão grandes quanto a controvérsia são os números que cercam Belo Monte. Serão investidos 26 bilhões de reais para atingir uma capacidade instalada de 11.233 megawatts. Mas por conta do regime de chuvas e seca, a média ao longo do ano será de apenas 4.571 megawatts. Isso equivale a pouco mais de 10% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. A usina fica na região chamada de Volta Grande do Xingu, um ponto onde o rio faz uma longa curva. Uma barragem está sendo construída próximo à cidade de Altamira. Dessa barragem sairá um canal de concreto de 20 quilômetros de comprimento e 200 metros de largura. Ele vai desviar o curso d'água até o final da Volta Grande, numa queda de 90 metros de altura. Lá, o reservatório intermediário será formado para movimentar 18 turbinas verticais, responsáveis pela maior parte da geração de eletricidade da usina. Outras 6 turbinas horizontais, menos eficientes, serão instaladas na barragem para aproveitar o curso do rio de maneira complementar. No total, a área alagada será de 503 quilômetros quadrados, pouco menos da metade disso no lago e o resto ao longo do próprio rio Xingu. Por isso, Belo Monte é chamada de usina a fio d'água e alaga uma área bem menor que as usinas convencionais. Os ambientalistas que acompanham a construção de Belo Monte criticam o fato de a obra começar antes de os estudos serem aprofundados. Do ponto de vista socioambiental, nós estamos na idade da pedra, né? Os levantamentos são precários, são mal feitos, né? Então, para que você possa ter um planejamento adequado, possa ter um conjunto de medidas mitigatórias com eficácia, você precisa ter um investimento nessa área socioambiental prévio. A passos lentos, essas medidas para diminuir o impacto da obra vão aparecendo. Essa é a unidade de monitoramento de fauna e flora da Norte Energia. Aqui, uma equipe de 120 pessoas trabalha para cadastrar as espécies de animais e de plantas que serão afetados pela barragem. Cerca de 300 tipos de plantas já foram identificados, formando um banco genético vivo. Parte delas está sendo cultivada e será utilizada para recompor a mata degradada. Pelo plano de construção da usina, a Norte Energia terá de manter ao redor de toda a área alagada uma faixa de 500 metros como área de proteção permanente, uma APP. A região aqui, de um modo geral, ela foi muito explorada.
Tem algumas espécies que são de origem aqui, nativas daqui, e que a gente não encontra mais com abundância, como mogno, ipê roxo, ipê branco. A fauna também está sendo monitorada. Os bichos são afastados por equipes que percorrem as áreas atingidas. Quando um deles está machucado e não pode fugir, ele é capturado e trazido para a recuperação. Foi o que aconteceu com esse cachorro vinagre e com esse tatu, que tinha uma lesão na cauda e acaba de ser operado. A gente espera que corra tudo bem e ele possa voltar saudável para a natureza, devolver para as áreas de soltura mesmo. Mas as instalações ainda são insuficientes quando se pensa no impacto e no ritmo da obra. O sol beija as águas do Xingu. O bonito espetáculo parece questionar se haverá lugar para o homem em meio a tanta natureza. Olá, estudantes, espero que tenham gostado aí, né? Agora sim, uma segunda usina, a usina de Belo Monte, né? Aí o vídeo já remontou o período da construção, né? Hoje nós já temos aí a usina construída e gerando energia, né, Russo? Tem lá, logicamente, né, os pontos positivos e negativos de qualquer hidrelétrica, né? Que a gente vai até discutir no decorrer das aulas. E a Belo Monte sofreu, né, bastante com essa questão aí do meio ambiente e até dos indígenas que moravam, que a gente viu no vídeo, né? E sempre lembrando, a gente não dá para comparar a questão de Itaipu e de Belo Monte pelas épocas, né? Quando o Itaipu foi construído, a tecnologia era uma outra, então por isso que ela é enorme, né? E se aproveitando, logicamente, do relevo acidentado, né, do rio Xingu, que a gente até observou na imagem, né, se aproveita uma maior velocidade, a ação da gravidade é maior nesse rio, então faz com que, logicamente, a extensão territorial de alagamento seja menor. Até porque, né, século XXI, a gente tem que preservar o meio ambiente, né? Então, é necessário? É, mas, como foi falado aí nas respostas, né, energia eólica, a energia solar, são as energias aí que estão no momento. A Europa já está anos-luz aí na nossa frente aí, né, gerando aí energia eólica e energia luz. Quando a gente fala matriz energética europeia e vê a diferença de eólica de solar para o Brasil, é enorme, né? Que legal, Russo. Olha aí, boas observações. Estudantes, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo também, agora aqui nos comentários do Russo, nos ajudando a relacionar melhor os aspectos socioambientais, né? Agora, você tem uma oportunidade de comentar com a gente, estudantes, o que você acha aí, né? De que aspectos positivos e negativos você associa, né? De acordo com o que a gente viu, a uma hidrelétrica, né? Você pode colocar aí para nós no chat aí, né? Que aspectos positivos e negativos você associa a uma hidrelétrica? Você quer comentar alguns, enquanto os nossos estudantes vão elencando aqui alguns pontos que você acha negativos e positivos relacionados à hidrelétrica? A hidrelétrica é porque existe um mito que a energia hidrelétrica é limpa. Na realidade, ela não é tão limpa assim. A gente lembra que se faz o alagamento de uma região que era vegetação, essa vegetação acaba morrendo e soltando carbono, então isso aí também polui. Então, relativamente, né, os próprios animais que acabam ficando, porque por mais que você retire animais e as pessoas, sempre acaba ficando, né, alguma coisa lá. Então, ela não é extremamente assim, 100% limpa. Ela é diferente da energia eólica, da energia solar. Todas essas energias, elas têm os pontos positivos e os pontos negativos. E a energia hidrelétrica tem essa questão, né? O alagamento, mesmo que a Belo Monte foi bem menor do que a Itaipu, alagou. Isso aí gera um impacto ambiental, né? O próprio ecossistema da região acaba sendo afetado e ele é transferido para um outro local que afeta o outro ecossistema. Então é o efeito dominó. Então eu acho que esse ponto negativo aí é um dos principais focos da gente ver nessa questão da usina hidrelétrica, a questão do meio ambiente no geral, né? Legal, o impacto durante a construção, né? O impacto da construção nem se fala. É que são dois momentos, o impacto durante a construção é diferente do impacto durante a geração, né? Exatamente. Eu até elenquei uns aqui, né? Deixa eu pedir ajuda aqui, pessoal, que eu estou clicando aqui na caneta, né? Eu coloquei aqui alguns aspectos aí que eu acho, né? Não é difícil ter a unanimidade sobre esse assunto, né, Wilson? É difícil. Mas aí eu coloquei o uso da água, né? Que ela é renovável, né? É um ponto positivo. O custo, comparar com uma termoelétrica ou uma nuclear, né? O custo é menor se comparado aí a uma termonuclear, na verdade, né? As termoelétricas, acho que ali emendaram o texto ali, deu um equívoco aí, tá? Comparado a uma termonuclear, porque uma termoelétrica é tão barata que ela constrói até rapidinho, né? E o processo de geração de energia, ela não polui, não emite resíduo, né? Uma coisa que dizem que é positiva é o turismo local, né, Russo? Embora não todo mundo concorda com isso, né?
com o turismo local. É o que eu falei, Itaipu, ele tem lá uma característica turística própria dela, né? Até porque, né, por questões ambientais, aí se fez aí um parque, né, de diversidades, né, até de moradias, como eu citei para vocês. Então, você pode pesquisar no Google, você vai ver lá, né, tem museu, tem parques de ecoturismo, então tem muita coisa lá em Itaipu, mas não são todas que utilizam essa forma. Então, lembra que eu falei também, falar que a energia hidrelétrica ela é 100% limpa, não, ela não é, porque ela gera também um certo poluente aí, menor do que, logicamente, uma termoelétrica, né? Legal, né? Então, aí tá dentro desses pontos negativos aí, acho que dentro do que você comentou aí, né? As alterações do clima. Muito legal, Rússio, olha, obrigado aí por suas colaborações, contribuições. Enriqueceu muito, né, estudante, né? Temos aqui os aspectos socioambientais, né? Ficou um exercício no slide, tá? Para você resolver com seus professores, relacionados aí à energia relacionada dentro de uma hidrelétrica. Rússio, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite, a hora que precisar, estamos aqui ajudando e aprendendo também, porque os professores aqui nos ensinam também, e os alunos sempre colaborando aí com as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Que legal, né? Eu só queria aproveitar essa imagem aí final, né? Estudante, quando você vê a imagem pelo vertedouro de uma hidrelétrica, né? Que são momentos em que está podendo até dispensar água, né? Nesse momento, isso aí não é a geração de energia, né? São momentos bons, né? Que a gente espera no futuro, né? Em que até o vertedouro esteja aí jorrando água, né? Talvez aí, quando voltar as chuvas, né, Rússio? Ah, quem sabe, né? Até mais, professores, até mais, estudantes. A habilidade está aqui no final para mostrar para os nossos estudantes. Gente, eu estou com uma dificuldade para mudar isso aqui, né? Mas está aqui, está aqui. Aí a habilidade aí do Currículo Paulista, avalie a nossa aula e deixe seus comentários aí para nós. Até a próxima, estudantes. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.